Acho que era isso que tinha para avisar. Vamos para a palavra? Queria que vocês abrissem as Bíblias. Na carta de Tiago, capítulo de número 1. Eu recebi, enquanto os irmãos encontram, recebi uma mensagem do irmão Nil, dizendo que está muito gripado, não sabe, né, se é Covid ou não, mas ele preferiu não vir, até para cuidado e também cuidado nossos, e pediu oração. Então, que nós estejamos orando. Hoje, qualquer gripe que dá, a gente não sabe que gripe que é, né? Então, todo cuidado é muito bem-vindo. Estejamos orando pela vida do irmão Newton, tá bom? Para que Deus possa abençoar a sua saúde. Louvo a Deus pela vida da irmã Nair. Está aqui, domingo passado ela não pôde estar, mas hoje ela está aqui com a gente. Deus abençoe. Está com um vestido vermelho muito elegante. Que bom ter a irmã Nair aqui conosco. Também o Anderson e a Carol aqui com a gente hoje novamente. Estiveram domingo passado. Que bom vê-los aqui. Fiquei feliz. Que bom. Vocês são muito bem-vindos aqui. Amém. Os outros irmãos é da casa, não é? Tenho orado a Deus pela vida da Débora, para que ela possa integrar o Ministério de Louvor o ano que vem. Estamos orando, né? E também a irmã Cláudia. Amém. Outros irmãos, que Deus nos abençoe. O irmão Aguinaldo e a irmã Cristina também estão hoje aqui conosco. Tiago, capítulo 1, verso 5. Os irmãos encontraram. Dá para colocar aqui, Léo? Quem não tiver Bíblia, consegue acompanhar conosco aqui pela tela. Eu quero ler a partir do verso de número 2. Por favor, de 2 até o 5. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nos dê uma palavra que venha de encontro com o nosso coração, para que sejamos edificados, fortalecidos e ministrados nessa noite. Assim que nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esses 2 últimos anos foram muito difíceis para todos nós. Para uns até mais do que outros. Alguns por conta da pandemia, que não estava prevista na agenda da nossa vida, trouxeram mudanças bastante importantes. Perdas de trabalho levaram uns a mudarem de cidades, a desconfigurarem todos os projetos que tinham anteriormente. E, não é? Temos aqui, por exemplo, um exemplo que eu conheço mais próximo, do Daniel e da Natália, que estavam, não é, tocando restaurante lá em Londrina, e por conta da pandemia fechou o restaurante, e precisaram tomar outros rumos, né, para a história deles. E assim, cada um de nós, tempos difíceis, tempos que mudou, né, a estrutura da nossa vida, da nossa família, das finanças, das emoções, dos filhos. Que coisa difícil nós passamos. E quando nós nos deparamos com esse texto, nós aprendemos algumas lições importantes
para as nossas vidas nesse tempo, porque o apóstolo Tiago, quando escreve a carta de Tiago, o contexto em que a igreja vivia naquele tempo era muito parecido com o contexto em que nós vivemos nos dias de hoje. Digo parecido porque eles também viviam um tempo de instabilidade. Veja os irmãos que aqui na carta de Tiago, coloca o versículo de número 1, Léo, por favor. Olha lá, Tiago, ele escreve a carta e o endereçamento da carta está no versículo 1. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ou, em algumas versões, está diáspora. O que é a dispersão? A dispersão é porque houve um conflito em Jerusalém e o império, né, entrou ali, tomou a cidade e as pessoas que moravam em Jerusalém foram dispersas pelo mundo antigo. Foram, uns pegavam as suas famílias e iam para um lugar, outros dividiam e iam para outro lugar. Quando há guerra, há fuga. Então, a igreja de Jesus que se reunia lá em Jerusalém, lembra que a igreja começou lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, né, onde que estavam ali reunidos, e eles viram línguas como que repartidas de fogo descendo sobre cada um deles, e eles saíram com ousadia e pregaram. Em uma só pregação, 3.000 pessoas aceitaram o evangelho. Então, ali em Jerusalém começou a igreja. Só que veio a dispersão, veio essa guerra, e as pessoas foram levadas para muitos lugares, né, do mundo daquela época. E agora Tiago escreve uma carta para que essa carta fosse uma carta corrente, uma carta que fosse passando de mãos em mãos. Os irmãos que recebiam, aqueles que sabiam, faziam cópias, alguma coisa, e já passavam para outra família, que levava a cavalo para outra, e a ideia era que essa carta fosse levada a todos os irmãos que estavam na dispersão. Os irmãos estavam sofrendo, haviam abandonado suas casas. Imagine, eu acabei de pôr o piso lá em casa agora, um sofrimento danado. Acho que vou ter que vender a casa para pagar o piso agora, irmão. De tão caro que está. Aí, de repente, vem o imperador, que eu preciso largar tudo. Pegar uma trouxa, jogar dentro, o que dá, e sair para o mundo. Largar tudo para trás. Era isso que os irmãos estavam vivendo. Tinham deixado de se reunir como era o costume deles, todos os domingos se reunirem na casa do Senhor, se reunir com os irmãos, cear. E agora eles estavam dispersos, às vezes separados da família, né? Aqui, todo domingo, o Rogério está aqui, junto com a Letícia, mas daqui a pouco cada um vai para um lado. E os parentes não estavam juntos mais. Você chega em uma terra distante, não tem trabalho, vive com o que Deus dá, com a insegurança e a instabilidade era a ordem do dia. Então, Tiago escreve essa carta para esses irmãos, para fortalecer a fé desses irmãos que estavam nesse contexto. E diante desse contexto, a primeira coisa que Tiago trata na carta é uma das cartas mais práticas do Novo Testamento, é chamado por alguns biblistas como o Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta muito prática, né? Não tem como, por exemplo, as cartas paulinas, né? Teologia muito profunda, muito difícil de se entender. Tiago não, Tiago é mais prático, fala sobre a família, sobre o papel da mulher, o papel do filho, o papel do patrão, o papel do empregado, como que tem que ser. Ele orienta a prática da vida agora nesse novo contexto. E a primeira coisa que Tiago trata aqui é a respeito da provação. E ele nos ensina algo profundo, e que nós precisamos aprender isso como cristãos que somos, interpretar as tribulações da vida a partir do ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus a respeito da tribulação, dentre outros textos que tem na Bíblia, esse texto é maravilhoso. Porque ele fala que nós devemos enfrentar as tribulações com alegria. Que coisa interessante, né? Por exemplo, Mandora, eu nunca vi um irmão chegar aqui na igreja alegre. Oh, maravilha!
E aí, irmãozão, você está contentão, alegre, feliz? Porque, não, pastor, dobrou as tribulações lá em casa, eu estou então, ó, sossegadão, tranquilo. Não é? Normalmente, quando a gente está passando por tribulação, a gente chega com olheira, olhar pesado, não tem brilho nos olhos, movimentos lentos. A gente sabe. Quando algum de vocês está passando por momentos difíceis, de tribulação, só de olhar aqui no rostinho de vocês entrando no culto, a gente sabe. Por outro lado, quando a gente tem conquistas, né? A bênção, recebi uma bênção essa semana, a gente chega felizão aqui, contente. Recebi uma bênção. O fato é que nós devemos entender que a bênção é o próprio Deus. E essa é a motivação de que nós devemos estar alegres todos os dias. Porque se a nossa felicidade, a nossa alegria estiver atrelada às bênçãos, ou seja, aquilo que decorre de Deus, aquilo que Deus pode fazer por nós, a nossa alegria será instável. Porque há momentos que a gente ganha e há momentos que a gente perde. Então a nossa alegria vai ficar à disposição, à mercê das circunstâncias, que nem sempre nós temos controle sobre elas. Mas quando a nossa alegria é disciplinada a estar em Deus, Ele é a nossa alegria. Independente das circunstâncias, Deus é a fonte do amor. Essa semana eu estava vendo uma frase de um escritor alemão que ele dizia que na vida pode faltar alegria, só não pode faltar o amor. Mesmo nas circunstâncias adversas da vida, quando nós temos a presença e o amor de Jesus na nossa vida, a gente consegue romper relativamente bem. Quem só procura a alegria em um determinado momento não a encontrará, e então será conhecido o desespero. Mas aquele que coloca no Senhor a fonte da sua alegria, Ele jamais vai se ausentar da nossa vida. A nossa fonte de alegria é o próprio Deus, e não aquilo que Ele faz por nós. Não é pecado amar e pedir as bênçãos. Jesus ensina isso. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Não há pecado algum, não há erro algum em orar e pedir os benefícios do Senhor. Não há erro nisso. O erro está quando nós idolatramos a bênção. Quando para nós é mais importante aquilo que Deus dá do que o próprio Deus. A ponto de, se o diabo der também, você vai se ajoelhar para ele. Eu estou aí para quem dá mais. E esse não deve ser o nosso coração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo a fonte do amor, a fonte da nossa vida e da nossa existência. Quem vive assim, vive firmado em uma rocha inabalável. Eu posso estar passando por circunstâncias adversas, mas Deus é a fonte do amor. Deus é a fonte da minha segurança. O vice-presidente da era petista, José de Alencar, um homem muito inteligente. E olha que eu não sou petista, hein? Mas era um empresário muito bem sucedido de Minas Gerais. Talvez um dos acertos, né, daquele governo era aquele homem. Ele que dava uma sustentação muito grande ao governo. E ele diz em uma entrevista, quando perguntado para ele qual que é a frase mais interessante que pudesse resumir a vida para ele. Um homem já um senhor de idade, muito experimentado na vida. Ele disse: olha, para mim a frase mais importante da vida é que diz que a vida é um pêndulo. Ora ela toca a alegria e ora ela toca a tristeza. E nesse embalo nós precisamos buscar em Deus a fonte e a motivação para a vida.
aqueles que só buscam a felicidade e a alegria são, no mínimo, ingênuos. Porque o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. É próprio da vida. Não querer a aflição na vida é ingenuidade. Porque é próprio da vida. Entende? Por exemplo, tem uma vaga de emprego. Um exemplo singelo aqui, até simplista, mas é o que me ocorre. Tem uma vaga de emprego. E aí tem 5 pessoas disputando. 5, crente, temente a Deus, fiel ao Senhor, dizimista, canta na igreja, em 5 igrejas diferentes. E aí os 5 estão disputando uma só vaga. 4 vão ser derrotados nesse quesito. Entende? Faz parte da vida. E aqueles 4, naquele momento, não foi preterido, mas não significa que aquilo acabou a vida. Há outras oportunidades que surgem e assim a vida segue. Então não tem como vencer todas. A vida é isso. Então não tem como só ter alegria. Nós estamos em um corpo humano, falível, mortal, e nós vamos ficar doentes por vários motivos. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Jesus expulsando de uma pessoa um espírito de enfermidade. Então nós aprendemos com isso que existem enfermidades que são espirituais, mas nem todas. Há outras doenças que não são espirituais, que são decorrentes do DNA da família, de outras coisas. Me entende? Porque a gente é humano. Uma vez tinha um homem paralítico e perguntaram para Jesus, por que ele é assim? Por que ele nasceu desse jeito? Porque os pais pecaram, por causa disso, por causa daquilo? Ele disse, não, nada disso. Ele nasceu assim para que Deus fosse glorificado agora. Levanta e anda. O fato é que nós temos muitos problemas que são derivados de muitas coisas. As provações do Senhor, elas podem ser de vários lugares, fontes, né, de Satanás. Nós pregamos aqui recentemente a história de Jó, que pediu a Deus para que pudesse tocar Jó, e muitas vezes Satanás, ele de fato visita a nossa história, a nossa vida, o nosso ministério para trazer maldade. Afinal de contas, a natureza do diabo é matar, roubar e destruir. Mas nem todas as dificuldades vêm e decorrem de Satanás. Nós vemos, por exemplo, José do Egito, que a maldade que ele viveu era decorrente da inveja dos irmãos. Então, muitas vezes, as pessoas que nós amamos são elas que vão criar problema para a gente. Que coisa, né? Aqui na nossa igreja não tem isso, graças a Deus. Mas por aí afora a gente fica sabendo que tem muitos problemas nas famílias. Aqui não, aqui eu nunca soube de nada, viu, Márcio? Mas por aí a gente sabe que tem problemas na família. Desentendimento entre irmãos, problemas entre pai e filho, filho e pai, tem mãe, tem problemas entre casais. Problemas seríssimos. Decorre da cultura, da forma distinta de entendimento a respeito de um assunto, e tantos outros problemas que trazem sobre as nossas vidas tribulações, provações, circunstâncias, inclusive, de cunho religioso, cunho político, né? Os irmãos petistas brigando com os irmãos do Bolsonaro. Como pode, pastor, ser crente e seguir o genocida? E o outro, como pode ser crente e seguir o ladrão? E assim, problemas. Bem-vindo ao mundo. Olá. Você pisou no solo da realidade. Mas o Evangelho chegou a nós, nessas condições, para dizer que em
todas as circunstâncias, Deus está monitorando. E nada foge do seu controle, do controle da sua soberania, da sua sabedoria e do seu poder. É certo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual que é a tribulação que você está vinculado nesses dias. Quais são? É doença? Problemas de entendimento conjugal, familiar com os filhos, com a família, problema de ordem financeira, né? Saudade dos parentes que moram longe, problemas. O que é? Você está bravo com os irmãos que torcem para o outro político? Não fica bravo não, irmão. O que é que está acontecendo? Quais são os problemas que têm atingido o seu coração e a sua vida? Eu quero lhe dizer nessa noite, né, que há esperança para todos nós em Jesus. E para lidarmos com isso, a primeira coisa que Tiago leva aos irmãos da dispersão, e isso chega a nós também. Amém, irmãos? Vocês não estão dormindo não, né? Que eu estou pregando igual Batista hoje. Hoje eu não vou gritar. Só no final vou dar uns gritinhos, viu, irmão Dora? Tem vezes que eu dou um fogo aqui, né, Rogério? Meus irmãos, a primeira coisa, o verso 5. Você pode colocar aqui, o Léo, para a gente? A primeira coisa que eu queria tratar, o verso 5, que é a orientação que Tiago dá aos irmãos, é a respeito, irmãos, de nós buscarmos na fonte certa a sabedoria para extrairmos o melhor dos momentos de tribulação. Porque até os momentos de tribulação há algo positivo para nos dar. E o texto nos diz: se porém algum de vós, no meio da circunstância que você está, tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Olha aqui para mim, tem gente que diz assim: não, pastor, mas tudo o que eu precisar está na palavra. Sim, os princípios estão na palavra, há princípios para tudo, mas existem circunstâncias que são peculiares e que não está na Bíblia, né? Por exemplo, seu filho chega para você e fala assim: pai, eu acabei de fazer um contrato de trabalho, nem comecei ainda, e chegou agora uma oportunidade de um outro emprego, mas não tenho tanta segurança se vai dar certo. O que eu vou fazer? É um assunto prático, direto. Aí você fala: não, vamos procurar na Bíblia. Não está na Bíblia. Eis que você ficará no primeiro emprego. Não mudarás de emprego antes de 3 meses. Não tem. Para isso, precisa recorrer a esse texto. As coisas que os irmãos da dispersão estavam vivendo não foram preparados para aquilo. A guerra chegou, o Império Romano invadiu lá, cada um pegou o que deu, foi embora. O que vai fazer agora? Não estavam preparados para isso. Não fizeram uma apostila, os 10 passos para viver bem na dispersão. Não tinha, estavam lá. E agora? Fazer o quê? Longe do pastor deles, longe de tudo, longe dos irmãos. Toda a estrutura familiar de referências tinham se desfeito. E aí Tiago fala: olha, se vocês têm falta de sabedoria no meio das adversidades da vida, peça a Deus, que Deus dá. Eu queria dizer para você, meu irmão, peça sabedoria a Deus. Pastor, não sei lidar com o meu filho, não sei lidar com a minha filha nesse problema. Peça a Deus, Ele vai falar com você. Pastor, nessa circunstância eu não sei o que fazer. A orientação bíblica para a sua vida não é se desesperar, não é buscar em lugares outros, mas é buscar em Deus a sabedoria, que o texto nos diz que Ele dá liberalmente. Ele abre as comportas do céu e ilumina a sua mente para tomar as melhores decisões em relação àquela situação. Isso é promessa de Deus que está estampada no versículo que está diante de vocês. E às vezes a gente fica desesperado, não sabe o que fazer. Procura para um, procura para outro, e liga.
Ai, você não tem um telefone aí de uma irmã que ora? É assim que o pessoal fala. Dá um telefone de uma irmã que ora aí, liga para a irmã lá do Rio de Janeiro. A mulher não sabe nem quem que é você. Às vezes o filho dela está preso, o marido num bar, quer dizer, ela não tem sabedoria nem para cuidar da vida dela e falando para você as coisas que você vai fazer, sem conhecer, sem referência de nada. Irmãos, é muita ingenuidade. E eu não estou aqui desfazendo as irmãs que oram. Mas às vezes esse negócio de revelação, não só revelou. Irmão, tem que ter cuidado com isso, irmão, sabedoria. Olha, eu nasci na Assembleia. Nasci no meio do fogo, irmã Dora. Mas a gente precisa ter maturidade, meus irmãos. Colocar nossa vida, tomar as decisões em relação ao nosso casamento, à nossa família, em detrimento a uma oração do Facebook. Tem uns que ficam lá, olhando lá. Olha, Deus está falando para você. E o povo fica atrás disso. E o pastor aqui, porque faz 12 anos que eu prego nesse púlpito. Então eu tenho responsabilidade do que eu prego aqui. E domingo que vem eu vou estar aqui de novo. No outro eu vou estar aqui. Daqui 1 ano eu vou estar aqui. Se eu falar alguma coisa, daqui 5 anos eu vou estar aqui, se Deus quiser. Se eu falar alguma coisa que compromete a sua vida, você vai voltar aqui e falar, pastor, o senhor falou para mim aquilo lá e não deu certo. O senhor é um irresponsável. Eu vou ter que tratar isso com Deus. Então o que nós pregamos aqui é com responsabilidade. Mas às vezes tem irmãos que não. Vai atrás da irmã Maria que ora. Vai atrás da irmã Maria que ora para você ver. Busca no Senhor. Olha o que o texto está dizendo. Porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça para a irmã Maria que ora. É isso que está escrito aí, irmão? Peça a Deus. Você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Jesus ensina isso, não é só Tiago. Olha, vocês, quando tiverem algumas situações, sabe o que vocês fazem? Entra dentro do quarto, fecha a sua porta e ora a Deus em secreto. E em secreto, Ele vai responder você. Já leu esse versículo? Foi Jesus que falou. Quer alguém com mais autoridade do que Cristo? Muitas vezes nós queremos terceirizar as responsabilidades da nossa vida e fica pior. Queremos dizer que alguém nos diga o que é certo a fazer. Pergunta para Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você converse com Ele. O texto diz que no meio das dificuldades da vida, dos problemas pontuais da vida, onde nos falta parâmetro, mesmo dentro de todos os princípios que a Bíblia nos elenca, nesses momentos é hora de nós irmos para o quarto em secreto e procurar em Deus sabedoria. E a promessa de Deus nas Escrituras Sagradas é que Ele dá liberalmente, e não nega a ninguém, sabedoria, para que você tome as decisões prudentes e corretas para a sua história. Que coisa extraordinária termos um Deus assim. Termos um Deus que nós podemos falar com Ele. Podemos sim conversar com o pastor, em quem nós estamos submetidos, com os irmãos com mais experiência, até ligar para alguma pessoa com mais experiência para orar para a gente, sim. Mas não exatamente para que... A Bíblia nos diz o seguinte, irmãos, que na multidão dos conselhos há sabedoria. Não é num conselho só, é na multidão. Diversidade, um fala uma coisa, outro fala outra. E diante de tudo isso, você ora a Deus e Deus te dará discernimento para tomar a melhor decisão em relação à sua casa, à sua vida, para que você possa passar por esse momento difícil ganhando, sair desse momento ganhando, crescendo, sendo abençoado. Você consegue colocar Abacuque 3, 17, 18, 19 para a gente, Léo, por favor? Abacuque, alguém que pode nos ensinar.
diz assim, se porém... não pôs aí. Abacuque 3, isso. 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, amém, irmãos? Aqui, ó. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Está parecendo a história de Jó lá, né? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. A minha alegria não está exatamente nas coisas. A minha alegria está no Senhor. E aí nunca, jamais seremos frustrados. Jamais seremos abatidos, porque a nossa maior riqueza é Deus. Tem um livro muito bom da editora Fiel, do John Piper, o título do livro já vale a pena, que diz: Jesus é o Evangelho. Qual que é a boa notícia do Evangelho? É Jesus. A boa notícia não é as coisas que decorrem de Jesus, é Jesus mesmo. Ele é a maior riqueza que existe. A boa notícia é Jesus. Buscar primeiro o reino dele, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo também, ele nos dá tantos exemplos de que era uma pessoa que vivia assim. Ele fala, alguns textos dizendo que, olha, eu sei viver bem em toda e qualquer situação, tendo em abundância, tendo em escassez, eu sei que a minha vitória está no Senhor, e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas, inclusive passar pelas tribulações e sair do outro lado mais forte, mais experiente. Eu, como pastor, irmãos, converso com muitas pessoas para além das famílias da igreja. E a gente percebe que as pessoas que já passaram por dificuldades, por tribulações, para conversar é diferente, né? Você vai conversar com um casal que ainda não passou por nada, a conversa é rasa, né? É tudo alegrinho, você olha assim e fala, que bom, né? Mas isso aí vai ainda sofrer. Porque eu preguei aqui uma vez que o apóstolo Paulo, ele diz, olha, o inverno vai vir. Preguei aqui, né? O inverno chega para todo mundo. Se não passou ainda por algum inverno na vida, guarda a coberta aí que vai passar. Vai passar. Então a gente conversa com casais mais novinhos, que não passou por nada ainda, conversa bem rasinha, alegrinha. Olha que bonitinho, né? Agora você conversa com casais que já passaram pelos vales da vida, conhecem mais Deus. Não conhece ouvir Deus só de ouvir falar, conhece de andar com Ele, no meio das tempestades, do medo, da insegurança. E aí quando você vai conversar com esses casais é diferente. Conversa mais pesada no sentido de madura, mais gostoso conversar. O entendimento a respeito da vida é mais profundo. Você não precisa ficar falando bastante. Uma frase, uma palavra que você fala já... Não, pastor, entendi. Isso nos mostra... Obrigado, Márcio. Deus abençoe. Isso nos ensina, nos mostra, na prática, a prova que eu estou dando para vocês, que se nós passarmos da forma correta, da forma bíblica, pelas tribulações que são inevitáveis, nós passamos para o lado de lá mais fortes, mais experientes, inclusive com experiência para contar para os nossos filhos, para os irmãos mais jovens da igreja, ajudá-los, que é difícil mesmo. Eu faço aqui o curso para os jovens que vai casar, é difícil, viu? Não estou querendo desanimar você não. O casamento é uma bênção.
Mas às vezes você tem que dormir com o inimigo do seu lado. É difícil, né, irmã Dora? Você fica pelo menos até umas 2, 3 horas da manhã olhando do lado. Será que ela não trouxe o pau de macarrão hoje para a cama? É difícil. Os desafios são muito grandes. Mas a vitória para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que têm Jesus como a fonte única de riqueza, de graça e de alegria, consegue suportar as tribulações da vida e alcançam a graça de chegar do lado de lá e dizer: eu passei, eu venci. O versículo de número 3 e 4, já vou caminhando para o final. Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, ele fala a respeito do propósito das tribulações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. As provações, o próprio nome é sugestivo, diz para provar. E o texto diz aqui para que nós sejamos aperfeiçoados na nossa integralidade. Porque sejam íntegros. O que é uma pessoa íntegra? É que todas as áreas da sua vida estejam arrumadas. Porque às vezes nós somos muito bons em uma área da vida, na outra nós não somos muito. Então Deus vai trabalhar essa outra área da sua vida e até você ser aperfeiçoado nela. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Não, pastor, mas eu, na área das finanças, pensa uma pessoa disciplinada. Sou uma bênção mesmo. Mas tem uma língua afiada para falar do mal dos outros, né, irmão? Então Deus quer que você continue sendo uma bênção na área das finanças, mas Deus também quer ajeitar essa língua sua aí. Ele vai permitir que você passe por situações para que Ele trabalhe, para que Ele aperfeiçoe essa área do seu caráter. Porque Ele quer que você seja como Jesus. Esse é o nosso alvo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem. Tem irmãos que falam, aleluia, tudo coopera para o meu bem, para que eu seja vitorioso, feliz e alegre. Não, você continua. Sim, Deus quer que você seja vitorioso, feliz e alegre. Mas não nesses termos aí. Você continua lendo o texto, diz que todas as coisas cooperam para o bem, para que todos nós alcancemos a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. Tudo coopera para que nós sejamos mais parecidos com Jesus, inclusive as provações. Deus está trabalhando com a vida de cada um de nós, para nos fazer melhores. Louvado seja Deus por isso. Glorificado seja o nosso Deus por isso. É comum, quando estamos no meio das aflições, não sabermos exatamente o que está acontecendo, né? Ah, pastor, eu não sei. Eu não sei, pastor, o que está acontecendo comigo. Eu sei, Deus está aperfeiçoando você. Deus está trabalhando em você, deixando você mais parecido com Jesus. É por isso que quando as pessoas passam pelas adversidades da vida, depois parece que ficam mais bonitos como pessoa, ficam mais parecidos com Jesus. E se nós não sabermos disso, nós vamos padecer. As dificuldades chegarão na nossa casa e não saberemos como lidar. Alguns irmãos, aconteceu aqui na igreja, não está mais aqui na igreja, mudou de cidade. Falar assim para os irmãos não ficar quem que é, né? Mas mudou de cidade mesmo, isso é verdade. Chegou aqui e falou, pastor, eu queria confessar uma coisa para o senhor, eu estou vindo no culto do senhor aí, tudo, tá uma benção. Mas eu estava com um problema com meu marido lá, pegou mesmo o negócio lá, eu fui na macumbeira.
Foi louco. Aí você derruba nós. Não faz isso não. Não, eu já levei uma foto lá, agora não sei o que eu faço. Ela é rancharia. Eu tô querendo ir lá buscar a foto, não sei quem que me leva lá. Falei, minha irmã, não vem pra cima de mim não, eu não vou nesse lugar aí buscar foto de ninguém não, sei que se vira. Vou buscar a foto lá. Fui lá em rancharia levar foto pro macumbeiro orar. Você vê, crente, tomar ceia, tudo aqui. Dava umas ofertinhas aqui, tudo. Falei, mãe, que miséria. Meu irmão, sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Mas o que ele falou lá? O que o pai de santo, bruxo, sei lá, não conheço direito esses negócios. Sou crente, né, irmão? Então, o que eles falaram lá? Eu fiquei curioso, né? Igual esse negócio de lemão. Qualquer dia eu vou falar para lemão em mim. O que fala, né? Esse que sua mão é branquela. Só se for. Vai ler na mão, olha, irmão. Olha o tempo que a gente vive, com tanta tecnologia, com tanto acesso à informação. Tem gente que chama os crentes de louco, vai lá ler a mão. Vai ler a mão aí. Essa mão aqui está falando. O que a mão está falando, irmão? Meu Deus do céu. Faz isso com nós não. Ora a Deus. Né? Tinha aquele homem que falava na televisão, né? Liga já. Pessoal que liga no 0800. Ora para Jesus, ô crente. Malacafento. Ora para Cristo. Liga já. Tinha uma mão que falava. Vocês lembram disso aí que passava na televisão? Que olhava na bola de cristal lá. Liga já. Aí, eu não sei se é o caso ou não caso. Liga já. Eu vou falar aqui para você. Para com isso aí. Para com isso. Ora para Jesus. Aí a irmã falou para mim, contou, não, pastor, ele falou para mim lá que tem mesmo um bicho debaixo da minha cama. Eu falei, enroscou tudo. Pastor, eu não consigo mais dormir em paz com meu marido. É claro. O cara falou que tem um bicho lá embaixo. Até eu não ia querer dormir debaixo de um bicho lá embaixo. Tá vendo? Foi lá para se libertar, ficou pior. Agora ficou com um bicho debaixo da cama. Se tivesse vindo aqui na igreja orar, não ia ter isso. Pastor, agora enroscou mesmo lá. Tem um bicho lá que de vez em quando eu olho assim. O senhor não vai lá orar? Eu falei, eu não vou lá orar não. Você que ora lá. Você foi procurar o bicho lá debaixo da cama, agora você que se vira para arrancar ele de lá, ué. Aí as pessoas vão entrando assim, a Bíblia diz o quê? Um abismo chama outro abismo. Quer sair de um entra em outro, e vai, e aquele rolo, irmão, para. Nós somos maduros, somos filhos de Jesus, temos a salvação, temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos uma liderança aqui na igreja madura, formada na palavra, que a nossa igreja, nós estejamos firmados em Cristo Jesus. Para que a hora que a tempestade vir, a gente esteja firme. Porque a tempestade passa. Ela vem, mas ela também vai embora. E aí nós passamos para o outro lado, com a nossa fé, depois das provações, nós teremos uma fé aprovada. Eu quero ter uma fé aprovada por Jesus. Eu quero vencer as dificuldades da vida e sair do outro lado com o resultado de uma fé genuína, uma fé mais condensada, mais simples, mais pura. E aí sim, irmãos, é nisso que consiste viver uma espiritualidade abençoada, com um caráter aperfeiçoado por Jesus. As áreas da nossa vida que precisam ser, o Senhor quer trabalhar integralmente. Não, pastor, mas eu sei pregar, eu canto, eu dou uma orada boa, assim, bonita. Mas Deus quer trabalhar mais. Deus quer mexer em algumas áreas da sua vida que ainda estão incompletas. Então encare as tribulações da vida olhando para Jesus,
o autor e consumador de nossa fé. O apóstolo Paulo um dia orou para Deus: Senhor Deus, tem uns espinhos na minha carne. Nós não sabemos a linguagem que ele quis dizer exatamente com isso, mas eram coisas que o incomodavam. E ele pediu para Deus: tira isso de mim. Por 3 vezes ele orou. O apóstolo Paulo, irmão. O apóstolo Paulo, imagina. O homem era assim com Jesus, vavá. E Jesus olhou para ele e falou assim: não vou tirar isso de você não, porque a minha graça te basta. E você vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Eu vou permitir que isso continue na sua vida para que você seja aperfeiçoado. Essas eram as palavras de Jesus para o apóstolo Paulo. Então, ao invés de você pedir para que Deus tire a tribulação da sua vida, ore para que você possa crescer na tribulação. E naturalmente, quando aquela tribulação já não mais servir, porque você já melhorou aquela parte, naturalmente ela vai embora. E você vai passar do outro lado melhor, com a sua fé aprovada, com o seu caráter aprovado por Jesus. Mas para olharmos as tribulações assim, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é algo extraordinário. Quero que você se coloque em pé e eu vou orar com a igreja agora.